noite, Piraju. Começa agora o Cardume News, o único jornal que nada contra a corrente da hipocrisia local. Hoje, no cardápio, mentiras que fazem o nariz crescer, eventos que ninguém vê e o jornalismo que virou assessoria de marketing. Prepara o estômago, porque o cheiro de peixe morto vindo da prefeitura está forte. Bom, e agora vamos falar da taxa do lixo e o vice Pinóquio. O inimigo agora é outro. Abrimos nossa edição com o recordista mundial de alongamento nasal, o digníssimo vice-prefeito Leonardo Tonon. Ele voltou às redes e às rádios para nos presentear com mais uma de suas fábulas. Pois é, o digníssimo vice-prefeito Leonardo Tonon, nosso já conhecido vice Pinóquio, voltou às rádios e redes para explicar a taxa do lixo. A narrativa da vez? A culpa é do marco do saneamento básico. Só esqueceu um detalhe técnico nada pequeno. A taxa pode ser destacada no IPTU, sem necessariamente aumentar a carga sobre o trabalhador pirajuense. Bom, mas aí não rende discurso, né? E se continuar assim, o nariz cresce mais rápido do que a arrecadação. Em outras palavras, de fato, o Marco Legal do Saneamento Básico, lei aprovada no ano de 2020, determina aos municípios criarem essa taxa. Porém, nada impede do prefeito dar um desconto no IPTU, para não aumentar a carga tributária, né? Bom, e aliás, eles poderiam fazer de uma forma mais justa ainda. Eles poderiam cobrar um valor a mais de quem possui imóveis maiores, mais valiosos e dar isenção para a população mais carente. Será que a prefeitura e os vereadores possuem essa competência e boa vontade? Aguardemos e cobraremos. Bom, o fato é que, a cada problema que surge, a administração Carlinhos/Leonardo, em vez de buscar uma solução, busca um culpado. Primeiro a culpa era do promotor, depois do judiciário, depois da herança maldita do prefeito anterior, e daqui a pouco ele vai culpar o alinhamento dos planetas, sei lá. E cuidado, tá? Se esse nariz crescer mais 1 centímetro, vai virar atração turística e finalmente Piraju vai ter um monumento novo. E sabe, Bruno, que isso me lembra a frase de um filósofo moderno, não sei se você ouviu falar, chama Homer Simpson. Esse nome é meio... traz alguma recordação. Ele falava que a culpa é minha e coloco em quem eu quiser. Parabéns. Ótimo filósofo. O milagre da multiplicação dos boletos. E por falar em memória curta, vamos refrescar a mente do nosso prefeitinho, mistura de prefeito com Carlinhos, e do seu fiel escudeiro, o vice Pinóquio. Vocês lembram daquele vídeo emocionante de campanha? Aquele em que eles prometiam com a mão no peito transporte gratuito para os nossos estudantes? Se não lembram, vamos mostrar aqui para vocês. Com Carlinhos Pneus Prefeito 22, transporte universitário 100% gratuito. Compromisso do próximo mandato do prefeito gestor Carlinhos Pneus e do vice-prefeito Leonardo Tonon. A nossa mensagem é para você, jovem universitário. Depois de bastante estudo e análise, achamos uma maneira que no nosso mandato você não vai precisar mais ficar com aquela despesa de boleto para poder sair estudar fora de Piraju. Nós vamos fazer esse projeto, eu e o Léo, para que a gente consiga ter a maneira certa que no nosso mandato acabe com a tarifa de precisar pagar para sair de Piraju para estudar fora, né, Léo? Carlinhos, você como prefeito gestor sabe do custo que é para um universitário. Com nossa gestão, Carlinhos Pneu e Leonardo Tonon, você jovem universitário, pai, mãe responsável por ele, não irá precisar mais se preocupar com a tarifa do transporte universitário. Na gestão Carlinhos Pneu e Leonardo Tonon, durante o nosso mandato, iremos absorver esse serviço e o transporte universitário será 100% gratuito. Temos um estudo e vamos conseguir fazer isso aí. Por isso nós precisamos do seu apoio, porque aqui é gente que gosta de gente. Não ficamos jogando palavras ao vento. Compromisso 22. Transporte universitário 100% gratuito. É com Carlinhos Pneus Prefeito 22. Pois é, como em Piraju não temos faculdades, graças à visão empreendedora das nossas elites, o jovem precisa pegar a estrada, a promessa era o ônibus de graça, e o resultado, não só o ônibus não ficou de graça, como a administração acaba de anunciar um aumento no valor cobrado dos estudantes. É o estilo Piraju de governar. Eles prometem o zero e entregam o dobro do preço. E deve ser uma nova modalidade de matemática aplicada, onde grátis significa pague mais caro. Enquanto eles gravam videozinhos e contam as suas mentiras, o estudante trabalha o dia todo e gasta o que não tem para conseguir um diploma. É ou não é um governo que pensa no futuro? No futuro deles, claro. Bom, agora vamos falar do Verão Vivo no Parque das Águas. Turismo ou só lazer? E por falar em atração turística, o evento Verão Vivo no Parque das Águas continua sendo o maior mistério da nossa estância.
Entra ano, sai ano, troca diretor, troca prefeito, mas a confusão mental permanece. Eles não sabem a diferença entre turismo e lazer. Bom, o turismo é planejar algo para atrair gente de fora, fazer o turista gastar no nosso comércio e gerar a economia. Já o lazer é jogar qualquer atração de última hora para o povo local se distrair enquanto esquece dos buracos na rua. O chamado verão vivo até pode ser simpático, mas não passa de lazer improvisado, sem estratégia, sem identidade e sem retorno econômico. Não há pacotes, não há divulgação regional consistente, não há integração comércio e setor hoteleiro. A prefeitura age como se o turismo fosse colocar algo no parque e esperar que alguém apareça. Não aparece. Sem turismo, a cidade continua estagnada e depois se pergunta por que o comércio fecha e o emprego não vem. E o resultado? Bom, o resultado é que o comércio local continua vendo o movimento passar longe, enquanto a prefeitura jura que estamos em Búzios do interior. É o planejamento de um final de semana no quintal, vendido como se fosse a Disney. E agora, virada do ano na Praça Matriz, tradição do vazio. Bom, e depois do Natal de luz sem luz, veio o Réveillon sem público. A gestão insiste em fazer eventos sempre no mesmo lugar, ignorando outros espaços, paisagens e possibilidades da cidade. E parece que em Piraju só existe um lugar no mapa, à frente da igreja. O evento tem que ser lá, obrigatoriamente, para não desagradar a mão invisível que parece comandar o tabuleiro da cidade. Piraju tem as margens do Parapanema, tem lugares lindos, mas a nossa elite do atraso não permite. O resultado? Uma festa desanimada, comum e que, mais uma vez, não serve sequer para atrair poucos turistas das cidades vizinhas. Bom, e agora nós vamos falar de um tema muito sensível, o falecimento do jornalismo. Momento de luto no Cardume News. Faleceu a imparcialidade jornalística em Piraju, Gabriel. Primeiro, a nossa querida Esquizofolha lança editorial batendo palmas para o prefeito Carlinhos Pneus por cancelar a FECAP em nome da saúde, uma saúde que, curiosamente, continua na UTI de mal a pior. Depois, temos o nosso DJ, jornalista e contratado de eventos favorito, Anderson Moreira. Ele correu para elogiar o prefeito TikToker de Ourinhos, Guilherme Gonçalves, que anunciou o cancelamento do carnaval pelo social. Bom, o que o nosso imparcial DJ esqueceu de dizer é que no ano passado o mesmo prefeito que é do Podemos fez a mesma promessa e o dinheiro sumiu. A esposa dele está sendo investigada por desvios no fundo social e ele gastou mais de 3 milhões em marketing. É a tática do Ministério da Propaganda de Goebbels. Não importa a realidade, importa a narrativa. Aquele mesmo do regime que matou Do bigodinho? do bigodinho milhões e milhões de pessoas. Exato. E, bom, em outras palavras, gaste milhões para convencer otário de que você é um santo enquanto o serviço público derrete. Parabéns aos envolvidos. Vocês aprenderam direitinho com os mestres do populismo barato. Bom, agora vamos falar de um assunto sério. Verbas escondidas e perseguição ideológica. O feudo em primeiro lugar. A prefeitura de Piraju adora anunciar verbas, mas sofre de amnésia seletiva. Quando o dinheiro vem de Ivan Valente, do PSOL, o silêncio é ensurdecedor. A prefeitura anuncia os recursos com estardalhaço, mas omite deliberadamente a origem de emendas vindas do deputado Ivan Valente do PSOL. Por quê? Porque reconhecer o recurso significaria admitir que a ideologia não compra remédios, mas verba compra. Bom, os coronéis que mandam na cidade, eles preferem dificultar, atrasar ou esconder os recursos a dividir os méritos políticos. Não é estratégia administrativa, é mesquinharia de feudo. Os coronéis que mandam neste grande fazendão com Wi-Fi há décadas, eles preferem prejudicar os mais pobres a admitir que uma emenda veio da oposição ideológica. Eles acham que estão eliminando uma corrente política, mas só estão provando que o ego deles é muito maior que a preocupação quem passa necessidade. O nome disso? Bom, o nome disso é perseguição política com o chapéu do povo. E quem paga o preço dessa birra não são os políticos. São os mais pobres que continuam esperando políticas públicas que nunca chegam. E para encerrar, os patriotas do sequestro. Bom, para a gente fechar aqui, um brinde à coerência dos nossos patriotas de plantão. Aqueles que batem continência para a bandeira dos Estados Unidos e pedem intervenção militar aqui. Agora estão celebrando o sequestro de um presidente estrangeiro por outro país.
Rasgaram o direito internacional, a soberania e as leis que eles juram defender. Para essa turma, a lei é igual a um elástico, só serve para esticar no lombo dos outros. Esses patriotas nunca decepcionam no quesito vergonha alheira, não é mesmo? Os auto-intitulados patriotas, defensores de golpe, intervenção militar e submissão internacional agora comemoram o sequestro de um chefe de Estado estrangeiro. E antes que alguém fale alguma coisa, aqui não se trata de defender o Maduro, mas de expor a hipocrisia. Quando é contra quem eles não gostam, vale rasgar tratados, lei e soberania até sequestrar como um gangster dos anos 80. Já quando é contra aliados ideológicos, vira ataque à democracia, perseguição, violação dos direitos humanos, violação dos direitos do broxa soluçante e por aí vai. Patriotismo que só funciona quando convém não é patriotismo, é torcida organizada, gente. Só um minuto que eu tô aqui recebendo uma notícia de última hora. Correspondente? Do nosso correspondente que fica lá Direto do balneário? Isso, de Balneário de Alemanha do Sul. Estão me informando que o prefeito de Santa Catarina, lá de uma cidade que chama Garopaba, foi preso por corrupção. Não acredito. Santa Catarina que foi preso 22 prefeitos um tempo atrás? Segundo atualizações aqui, chegou agora ao 29º. Nossa, eu não acredito. E você sabe de que partido ele é? Não posso nem imaginar, cara. Ele é do Partido Progressistas do Ciro Nogueira. Mas deve ser apenas uma coincidência, Gabriel. Acredito que sim. Muito obrigado aos nossos correspondentes. Mas pode ser que a culpa seja do PT, do PSOL também. Também, pode ser. Eles são infiltrados. Exatamente. E para encerrar, aqui, em Piraju e no mundo a regra é a mesma. Mentiras ganham microfone, verdades dão trabalho e o povo paga a conta. O Cardume News segue fazendo o que eles odeiam. Pensar, questionar e não baixar a cabeça.